Esperar o pessoal entrar. Oi, Tavani, seja muito bem-vinda. Aqui as amadinhas chegaram. Deixa eu enviar convite para. Vamos ver se a gente consegue aqui. Olá! Olá! Estão conseguindo ver? Não está conseguindo. Cadê? Ai, de novo. Ai, meu Deus, o que será? Bom, não está conseguindo ver? Hã? Você está vendo a Andréia? Não vejo a Denise, mas vejo você. Eu também te vejo, Beth. Eu vejo vocês duas. Eu vejo vocês duas. André, Então a gente vai gravar assim, tá bom? E o pessoal, tá vendo as três? Eu vou perguntar. Mas você está me vendo, Andréia? Não. Aí, ó. Ai, gente. Mas a gente vai fazer assim mesmo. Vocês não estão me vendo, mas eu estou vendo vocês. E eu acho, ó, o pessoal está dizendo que está vendo nós três. Então tá tudo jóia, tá tudo certo. Se o povo tá vendo, tá tudo ótimo. Ok? Gente, muito bem-vindos todos vocês. Estamos com um problema técnico aqui entre nós três de se enxergar, mas isso não vai ser um problema nessa live. Porque a gente nem precisa se ver, porque o assunto é tão incrível que a gente vai falar dele mesmo assim para todo mundo, né? Gratidão, Beth, por aceitar o nosso convite, meu e da Andréia. A gente está muito feliz porque você é nossa mestra e nossa amiga de coração. Eu tenho certeza que a Andréia tem o mesmo sentimento que eu tenho com relação a você. Fala um pouquinho aí, Andréia. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos. Gratidão, Beth, querida. Uma alegria estar com você. Bom, vai ser uma live incrível, cheia de informações, que a Beth é nossa mestra e está aí nesse caminho já há um tempão e vai poder esclarecer várias coisas sobre esse tema aí, né, que é tão procurado pelas pessoas. A prosperidade, a abundância. Muito bem-vindos todos. Gratidão. Gratidão, meus amores. Vocês são duas lindas, fofas, maravilhosas, que expandiram maravilhosamente bem, que me deixam muito, muito, muito feliz. Então, estar aqui com vocês é um prazer enorme. E eu sou muito grata. Obrigada. Ai, gratidão, Beth. Gente, a gente vai falar sobre manifestando a abundância. Né? Esse é um assunto que, ao mesmo tempo que ele é muito interessante para muitas pessoas, gera muita dúvida. É um assunto até meio polêmico em alguns casos, porque muitas pessoas elas não conseguem conectar espiritualidade com abundância. A gente tem uma conexão, uma crença de que não é possível ser abundante financeiramente ou em outras áreas da vida e sendo espiritual. Muitas crenças nos ensinaram que a espiritualidade ela está ligada com a humildade e humildade está ligada à pobreza financeira e todo o resto. E aqui a gente vai falar do ser. O ser que ele é abundante em tudo. Tanto espiritualmente, como emocionalmente, como fisicamente, como financeiramente. Porque nós viemos aqui para sermos abundantes. Né, Beth? Fala um pouquinho para a gente, Beth, sobre a sua experiência incrível de abundância. Gente, é justamente isso aí que você falou, né? Nós temos uma crença de que ser espiritualizado precisa ser pobre, né? Que a matéria está separada do espiritual. Isso é dualidade. Tudo que é dualidade é terceira dimensão. Né? O ser, por si só, ele é próspero. A prosperidade genuína é do ser, é atributo do ser.
Quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais próspero nós somos. Só que a gente também tem uma outra crença de que ser abundante e próspero é ter bens materiais. Então, a gente está sempre num processo de buscar os bens materiais. E a gente esquece que nós somos um ser integral, que nós somos um ser essencial. Né? Então, a materialidade, os bens materiais, eles vêm em consequência quando nós nos despimos das nossas crenças, principalmente de não merecimento. De onde vem a origem disso tudo? Das nossas histórias todas que vivemos em experiências passadas, né? Onde nós vivemos todos os papéis, né? Mas nós sempre acreditamos que a matéria não agradava a Deus. Então, assim, o rico era o perverso, era o vilão, era o tirano, né? Porque nós tivemos muitas histórias de vilões ocupando cargos de poder, que massacravam o povo. Isso cria em nós uma experiência, uma memória. Essa memória, ela é celular, de que ser rico não é bom. A gente acreditando que ser rico não é bom, a gente vai para o papel de não querer a riqueza, onde a gente diz que a gente quer, mas a gente tem uma crença que não permite que a gente tenha. Porque o ter depende do ser. O ser é livre. Então, enquanto a gente tiver crença, a gente não é livre. A gente continua preso às histórias do passado, né? Das nossas histórias, das nossas experiências. Aqui a gente fala presente, passado e futuro apenas para contextualizar. A gente já sabe, embora a nossa mente lógica ainda não compreenda, que vivemos tudo no tempo presente, mas não vamos entrar neste mérito, né? Então, considerando que nós tivemos um histórico de muitas dificuldades financeiras, né? De relacionamentos, de saúde, de bem-estar, né? A gente não consegue olhar isso tudo junto. A gente olha isso tudo fracionado, né? Então, a gente acredita que quando estamos num processo de escassez financeira, essa questão é proveniente do nosso trabalho, ou é proveniente dos nossos ganhos financeiros. Quando, na verdade, como seres integrais que somos, complementares em todas as áreas da nossa vida, a questão financeira é um reflexo das outras áreas. Assim como o relacionamento é reflexo das outras áreas, assim como a saúde é reflexo das outras áreas. Então, tudo está interligado. A gente está começando a olhar para nós próprios como unidade, como ser total, né? Nós temos os nossos campos energéticos que também não são separados, mas que didaticamente a gente separa para a gente poder entender todo esse processo. Então, falando da forma como nós compreendemos, né? O nosso campo emocional está saturado das memórias que interferem diretamente na nossa vida, que interferem diretamente na nossa abundância. Quem aqui pode me dizer, em sã consciência, com a sua consciência totalmente expandida, que nunca teve qualquer dificuldade financeira? Verdade. E que pensou que essa dificuldade financeira era apenas proveniente do seu meio de subsistência. Eu posso contar aqui, da minha experiência, né, que eu acreditava, eu fui funcionária pública há 38 anos, sou filha de funcionários públicos, então, na minha família, todos éramos assalariados.
Então, eu sempre acreditei que o recurso financeiro que eu tinha provinha do meu salário e eu teria que viver daquele salário. Até um dia que eu expandi a minha mente e percebi que os recursos, eles são infinitos no universo. E eles vêm da mais diversa forma. Como nós amarramos a nossa prosperidade financeira ao nosso trabalho, o que é que acontece? A gente fecha todas as outras portas desse recurso chegar sem que seja dessa forma. É como a gente dizer assim, eu vou comprar um carro novo. Pronto, você estabeleceu que você vai comprar um carro. Quando a gente pode simplesmente dizer, eu escolho ter um carro novo. E esses carros chegam das mais diversas formas. Ele chega de formas inusitadas. Você pode ganhar um carro, por que não? Né? Você pode herdar um carro. Você pode se inscrever num sorteio, num shopping, e receber esse carro. Por que não? Não é verdade? Eu escolho ter uma casa nova. Essa casa só pode vir comprada, né? Ela pode vir das mais diversas formas. Eu tenho uma conhecida que um tio distante deixou para ela não sei quantos imóveis. De repente, ela só tinha um apartamento que ela morava e, de repente, ela era dona de diversos imóveis. E não eram imóveis pequenos, nem imóveis desvalorizados. Eram bons imóveis, entende? Então, assim, as coisas chegam na nossa vida de uma forma que a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, não supõe. Nós é que criamos o limitador. A gente sabe que a partir... Não é verdade? Que a partir dos nossos corpos, a gente chega a somatizar no nosso corpo físico a doença, né? Mas quando ele chega no corpo físico, ele já passou pelos outros corpos todos e só somatizou, né? Assim como todas as outras áreas da nossa vida, ela está em todos os outros corpos também. Nós temos relação direta com as emoções que são causadas nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, na nossa vida prática, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida social. Isso impacta diretamente na nossa abundância. Por quê? Porque nós temos muitas crenças de não merecimento. Primeiro, porque quando a gente começar realmente a expandir a nossa consciência, a gente vai entender essa questão de merecimento como sendo vã. Não existe merecimento. Quem criou essa história de merecimento fomos nós. Por quê? Porque o universo é abundante e é de infinitas possibilidades. O que significa dizer que se você entrar na frequência e se conectar a ele, você recebe. Não é merecimento, é sintonia. Você só precisa sintonizar. O que acontece é que a gente está se debatendo sem conseguir sintonizar. Essa é a grande questão, né? É a sintonização. Enquanto a gente acreditar que rezar, pedir, orar, se lamuriar, se jogar de joelhos, vai nos trazer prosperidade, né? Porque eu mereço, a gente não vai acessar a prosperidade genuína. Ou se vocês quiserem falar, vocês me interrompam, viu? Porque eu engatei aqui. Pode seguir, que está extremamente interessante. Pode seguir. Um dia, eu vi aqui no Instagram, uma pessoa conhecida desencarnou por conta do Covid. E alguém fez um comentário. Gente, não é julgamento, não, mas como eu digo, eu sou observadora, tá? Uma pessoa colocou assim, coitada, ela não merecia. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Me levou à seguinte reflexão.
ela não merecia morrer? Todos nós, humanos, que estamos num avatar terreno, vamos deixar esse avatar algum dia. Embora agora, nesse processo de ascensão, a gente vai ascensionar com o nosso corpo. Mas até então, a gente vai deixar o avatar. Não é verdade? Então, o que é que faz a gente acreditar que uma pessoa merece morrer e a outra não? Entende? Isso é uma coisa tão ilógica que, se a gente trouxer para o nosso cotidiano, a gente percebe o quanto nós fazemos isso com tudo na nossa vida. Ah, você merece. Ah, eu estou numa casa nova. Ah, você merece. Entende? Como se todos não merecessem ter uma casa habitável, né? Confortável. Viu, Beth? Diga, meu. Eu acho que é um pouco também. Eu acho que é um pouco daquele conceito de que Deus quer, que Deus não quer, né? De ter alguém ali julgando se está certo, se você está errado, e aí se você merece ou não, né? Isso. É uma crença muito religiosa ainda, né? Sim, é a história do pecado, né? Uhum. Se você pecou, você tem que expiar o pecado. Para expiar o pecado, você não é merecedor. Você precisa ser castigado, né? E nós ainda temos isso muito grande, porque nós vivemos experiências nessa época que foram altamente traumatizantes, né? Onde nós fomos muito julgados, condenados, castigados, né? Nós sofremos muito preconceito. Eu lembrei agora de um filme que eu assisti há algum tempo, já tem bastante tempo que eu assisti esse filme, mas ele me veio aqui agora à mente. A Letra Escarlate, vocês já assistiram esse filme? Não. Eu já, há muito tempo atrás. Há muito tempo. Ele não é um filme novo, mas ele é um filme muito bom, que mostra a questão do preconceito, né? Da perseguição mesmo. E é uma mulher, pelo que eu me lembro, Denise, você me corrija se eu estiver errado, é numa época antiga, não me lembro se é medieval, mas ela está casada com um homem que ela foi destinada a ele, não foi um amor, não foi um casamento por amor, e ela está numa cidade e esse homem está distante, e ela se apaixona pelo padre, ela é julgada bruxa, né? E ela é engravida, então pregam na roupa dela uma letra escarlate, né? Escarlate vermelha, né? Para que todos vejam quem ela é. Então ela sofre esse preconceito muito grande, o marido chega de volta, e aí tem todo o desenrolar da história, mas o foco é esse, né? Ela não cumpriu as regras da sociedade, né, impostas naquele momento, e cedeu, digamos assim, a tentação, né, e por conta disso ela teve no seu peito pregado uma letra, né, um bordado, né, dizendo que ela era uma pecadora, né, que ela era bruxa e essas coisas todas. Então vocês imaginem, isso foi um filme, né? O filme a gente sabe que muitas vezes retrata a realidade, e nós vivemos alguma história lá nessa época. E fica para nós, gente, todos nós, né, que estamos neste processo de expansão de consciência, nós fomos bocão aqui no sentido de que a gente falava, né, de que a gente pregava, de que a gente utilizava dos nossos argumentos, da nossa expansão de consciência, que já era desde aquela época, né, porque em alguns momentos nós acessávamos o nosso saber, né? Nós somos bruxas, nós somos bruxos, né? Nós somos feiticeiros, nós somos curandeiros, nós somos tudo, né? Nós somos xamãs, nós somos tudo. Então você imagine o quanto nós sofremos de perseguição, nós fomos queimados nas fogueiras, nós fomos trancados, né? Tivemos língua cortada, braços arrancados. Aqui não é para meter medo não, viu, gente? É para a gente trazer para a nossa consciência que isso tudo ficou registrado no nosso campo. É a estrutura dessa crença, né, Beth? Como essa crença se estruturou na gente, né? Com certeza. Você imagine que agora a gente chega aqui num momento de transição planetária e a gente começa a falar aqui.
Quantos de nós tem trava de falar? Né? De estar no fecho da câmara, quase todos. Eu tive muitas travas. Eu fui uma pessoa que eu pouco falei durante a vida. Né? Eu nunca fui aquela que estava na frente, que estava no palco, que conquistava pela fala, sabe? Eu sempre fui aquela quieta, observadora, né? Se falar comigo eu falo, se conversar comigo eu converso, se também não conversar eu estou de boa. Então, quando eu comecei a falar, né, que quando eu vim a público, né, assumir rede social e tudo, eu fiz muito trabalho de desbloqueio do meu chakra laríngeo. E muitas das sessões, eu percebo que eles trabalham muito os nossos chakras, principalmente o laríngeo, né? Não só o laríngeo, mas também o laríngeo. O laríngeo é muito forte, porque é através do laríngeo que a gente expressa a nossa verdade. Vocês sabem o poder que é a gente expressar a nossa verdade? Nossa. É muito grande. É muito grande. Né? Então, o nosso chakra frontal também foi muito fechado, né? Porque havia um preconceito muito grande para as pessoas que tinham vidência, clarividência, né? E que acessavam outros planos. Então, essas pessoas também foram muito taxadas, foram muito perseguidas. O nosso chakra coronário, né, que é o nosso contato direto com a nossa fonte de sabedoria e a fonte criadora, né, também foi porque nós fomos. Reparem bem isso, gente. Quantos aqui já se sentiram inseguros com relação às suas percepções extrasensoriais? Sim. Se não todos, a maioria. Porque nós fomos desvalidados. Foi meio que bloqueado. Essa questão é o que mais a gente ouve, né, Beth? Eu queria ver, eu queria ouvir, como se isso fosse uma validação de que a energia, o trabalho está sendo feito. Mas independente de qualquer coisa, independente dessa percepção que a gente tenha, todo o processo energético, né, todo o trabalho de desbloqueio, né, tudo está sendo feito pela espiritualidade, pelo nosso posicionamento e intenção de querer aquilo, né? Com certeza. E assim, quando a gente quer muito, né? Quando a gente tem acesso a essa informação, né? Aí duvida. Aí a gente duvida. Será que é verdade? Será que existe mesmo? Será que eu estou ouvindo? Será que eu estou vendo? Será que não é minha imaginação? Entende? A gente se desvalida. Por quê? Porque nós fomos desvalidados. E muitas vezes nós desvalidamos o outro. Entendeu? Verdade. Então, isso é parte da nossa vivência. Por que nós fechamos tanto o nosso coração? Por medo de sofrer. Vocês imaginem todas as histórias que nós já vivemos de dor, de sofrimento, de tristeza, né? Aonde, principalmente quando a gente estava num papel de mulher, né? Numa personalidade de mulher, aonde a mulher ela não tinha direito a nada, né? Ela não falava, ela não podia se opor, ela era tirada da mão do pai e entregue a um marido que era o senhor e dono. Né? A herança da família não ficava com uma mulher, só ficava com os homens. Se um homem não tivesse um filho homem, a herança da família passaria para o primo, né? Para um tio, mas nunca para a mulher. Né? As mulheres casavam obrigadas e passavam a vida inteira subordinadas a um homem. Saiu do pai e foi para o marido, né? Aonde elas tinham que ficar caladas. Olha o nosso chakra laríngeo. Bloqueado. Né? Se ela abrisse o coração dela, o que é que acontecia? Ela ia viver uma experiência que ia ser condenada por todos. Né? Castigada. E ela seria castigada. Então, fecha-se o coração. Por outro lado, os homens também sofreram muito.
Porque, embora eles escolhessem as mulheres, às vezes elas eram impostas também. E, gente, cá para nós, ter um casamento arranjado não é agradável para nenhuma das duas partes. Porque ninguém está sendo amado. Né? O amor precisa de reciprocidade. Né? Mesmo que o homem tivesse uma mulher obediente, ela não o amava. Alguns conseguiram, ao longo da vida, terem um relacionamento de amizade mútuo, né? Onde havia respeito, mas a grande maioria não. Então, a gente olhando para tudo isso, e a gente tendo a consciência de que isso faz parte de nós, na nossa célula, que está impregnado nos nossos campos, a gente sabe que interfere hoje na nossa história. E aí, eu vou para um outro patamar que é, a gente sabendo tudo isso, a gente voltando na história, e a gente trazendo isso para a consciência, o que é que a gente faz? A gente coloca a nossa atenção e o nosso foco nisso. Por quê? Porque a nossa crença, né, está toda pautada no passado. Aí a gente se volta totalmente no passado e a gente fica presa lá. Todos os trabalhadores da luz. Diga, meu amor. Esse monte de travas, né, que não deixa fluir a abundância, né? Porque quando você trabalha essas crenças todas, você sente uma liberdade, né, do ser, a liberdade do ser. Então é quando você está no fluxo mesmo, né, que as coisas vêm, fluem. Então, quer dizer, se você fala de prosperidade, a gente começou a falar de prosperidade e abundância, você vê que é muito maior daquela coisa do dinheiro, do trabalho, né? São várias questões. E assim, até mesmo quando a gente começa a expandir, não é dizer que você já vai estar ali próspera, né? Eu acho que é um trabalho de cada crença, né, Beth? Isso. Mas o trabalho, sabe, Andréia, é o seguinte, quando a gente descobre essas coisas todas, a gente coloca o nosso foco todo no passado. Como nós temos muitas crenças de culpa, de merecimento, de não merecimento, né? A gente faz o quê? A gente quer descobrir como é que a gente cura aquilo. Sim. E aí a gente não muda a nossa frequência. Sim, entendeu? Porque ficou na mesma vibração ali, tá? Entendeu? A gente se mantém naquela vibração, a gente alimenta aquilo. Ah, eu preciso me curar, eu preciso soltar, eu preciso me curar, eu preciso soltar, eu preciso me curar, eu preciso soltar. E aí começa a cavucar, né? Começa a ir para um monte de canalizadores, né? Um monte de leitores de registros acásticos para descobrir o que foi no passado, né? Para curar. Mas quando vai lá, vai para o julgamento, vai para a crítica. Olha como eu fui tão perverso. Aí, como tem as crenças todas, sabe? Como eu fui perverso, eu não mereço a felicidade, eu não mereço a prosperidade, eu não mereço a saúde. Entende? Não consegue. Começa o auto-julgamento, né? Por aquilo, né? Que aconteceu, que você foi. Mas você foi, né? Tá lá atrás. Né? Eu falo, sabe o que eu sinto, Beth? Eu sinto que conforme a gente vai expandindo a nossa consciência e trazendo a compreensão de quem nós somos, né? Em essência, né? Nos conectando ao nosso coração, eu acho que a gente vai trabalhando, vamos dizer assim, essa elevação de frequência. Você para de achar que você precisa estar preso nisso. Que isso não tem mais importância. Eu comecei a perceber em mim que quando eu comecei a olhar todas as coisas que eu vivi e que eu vivo como uma experiência e olhar num lado de que assim, ok, o universo ele pode me dar vários caminhos, não sou eu que determino.
Eu posso dizer o que eu desejo ali. Por exemplo, como você falou, eu quero um carro, né? Eu desejo um carro, eu quero um carro. Como esse carro vai vir, não é, vamos dizer assim, um problema meu, né? É simplesmente você solta. Como aquilo vai, você já tem a sua meta. Agora, como o caminho que vai percorrer para você chegar a ter aquilo, simplesmente viva, né? Simplesmente viva todos os dias, esperando as infinitas possibilidades que vão se abrir. Só que como a gente fica preso nesse processo mental, né, do passado, a gente perde essa oportunidade de se abrir para essas infinitas possibilidades. E isso que eu acho que a gente deveria se preocupar em trabalhar em nós. Não ficar preocupado com quem a gente foi, o que aconteceu lá atrás, porque isso tudo já foi, é só uma experiência. A partir daqui, quais são as escolhas conscientes que eu faço diante de tudo aquilo que eu já sei? Né? E eu acho que isso começa a mudar a nossa mente e elevar a nossa frequência. Não quer dizer que também a gente não vai ter umas oscilações de, às vezes, duvidar, porque no começo existem várias coisas, né? A gente começa a entrar em conflito com as crenças, mas conforme você vai aumentando a sua frequência, essas crenças elas vão ficando muito pequenininhas, né? Você já não fica mais conectada com aquilo. Você se conecta com as infinitas possibilidades. Com certeza. Hoje eu fiz a conexão com a Mãe Maria, 6 horas, né, lá no Instagram. E ela falou justamente isso, que ela já tinha falado outras vezes. Parem de olhar para a lama, olhem para o céu, olhem para cima, né? E tem tudo a ver com essa questão que a gente está trazendo aqui, da gente ficar preso lá nas nossas crenças, né? Quando a gente descobre o que a gente fez, que a gente experimentou lá em outra vida, a gente vai para a crítica e para o julgamento, né? E aí a gente fica presa lá. E aí a gente não solta, não segue adiante, olhando para a nossa luz, né? Que nós já somos luz, nós já temos essa consciência. Por que, então, que a gente está escolhendo perpetuar a dificuldade nas nossas vidas? Né? Sei que muitas vezes parece que a gente está andando em círculos. Eu estava dizendo isso aqui para o seu Ricardo, né, que é o empreiteiro que eu contratei. Ele disse, seu Ricardo, eu acho que a gente está andando em círculo. Porque fez a instalação, vou dar só exemplo aqui, tá, gente? Fez a instalação toda elétrica. Aí, quando chegou na hora de passar os fios, em alguns lugares não passava. Por quê? Porque o eletricista achou que, como já tinha aquele tubo, não precisava trocar, né? Porque o tubo já estava ali. Ele tirou o fio antigo e botava o fio novo. Só que isso já estava ressecado, porque a casa é antiga, né? Então, teve que quebrar as paredes depois de pintada, né? Aí quebrou tudo para trocar. Aquela sanfoninha amarela que bota que os fios passam, né? E assim são outras coisas que vão acontecendo, que eu digo assim, cada gente está andando em círculo, não é possível, porque faz um lado e sai do outro, faz um lado e sai do outro. E nesses momentos é que eu percebo o quanto que eu mudei, né? Porque eu não mandei ninguém tomar naquele lugar, eu não mandei o pau da barraca, não me culpa na jaca, né? Não fiz nada disso. Eu olho para isso tudo e digo assim, é verdade, tá tudo bem, tá tudo certo, é o que tem que ser. Eu já contei para vocês a história da tomada aqui, né? Que a tomada fechou o circuito, e quando fechou o circuito, o eletricista, no dia que o eletricista estava aqui, e aí a gente chamou ele e tal, ele subiu, aí ele disse assim, estava ligando o airfry, a gente estava almoçando, né? Estava esquentando o almoço. E aí ele disse assim, mas essa tomada é de 20 amperes, eu acho. Se por isso que a gente coloca o adaptador e tal. Ele disse, porque assim, quando eu vim de Portugal, eu trouxe algumas coisas, né? E essas coisas são de Portugal, então é diferente daqui, a amperagem. E ele estava concluindo o ateliê
dos meus filhos aqui no fundo, onde tem maquinário, né, de amperagem diferente. E aí, quando ele viu isso, né, ele disse, então lá atrás tem que trocar tudo, porque vai ter máquina que vai puxar muita energia. Então, eu não reclamei daqui ter fechado o circuito. Por quê? Eu não reclamei porque eu já tenho a confiança de que uma coisa acontece sempre para um livramento, né? Para uma coisa melhor vir. E foi o que aconteceu. Então a gente teve tempo de trocar. Aquela pergunta, né? Aquela pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? O que de melhor vem a partir disso? Né? Então a gente trocou toda a criação antes dele fazer a instalação. Então, assim, muita coisa na nossa vida, a gente ainda está presa lá no passado. E a gente está olhando e se prendendo àquelas coisas, não nos permitindo viver o novo. Vou dizer aqui uma coisa para vocês. Nós estamos indo para o novo. Não tem como ir para o novo levando o velho junto. Então, a gente precisa soltar. A prosperidade para a qual estamos caminhando é para todos, indiscriminadamente. Não há merecimento. Todos que vibrarem na frequência justa acessarão o que está disponível no universo. Não adianta você querer ser canalizador para manifestar, não adianta você querer ser clarividente para acessar, não adianta você querer fazer milhares de coisas para acessar. A única coisa que vai fazer você acessar é a sua mudança de frequência. É a sintonização com a sua escolha. No momento que você sintoniza a partir do seu coração, você manifesta. E aí a gente entra no fluxo. E quando a gente entra no fluxo, gente, tudo é leve. Tudo flui. Até o que você acredita que não é, é. Porque a gente passa a olhar de outra forma para tudo. A gente muda o nosso olhar sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as situações. E aí é que a gente muda a nossa frequência. Porque a gente também está esperando, a gente está esperando que o outro mude. Né? Ah, minha filha tem que mudar, meu filho tem que mudar, meu marido tem que mudar, minha mãe tem que mudar, meu pai tem que mudar. Eu lembro, gente, que eu fiz terapia há muitos anos e a culpa era dos meus pais. Né? Eu tive um casamento infeliz, mas a culpa era do meus pais, eles se separaram, né? Então, eu tinha que sofrer no casamento, porque antes de eu casar, eu dizia assim, se não der certo, separa. Para mim era, né, tão fácil quanto. Mudei completamente. Precisei deixar meu pai e minha mãe na humanidade deles, viverem a experiência deles, assumirem o papel deles, né? A responsabilidade pelo que eles escolheram. E sair do papel da filha vítima, né? De que minha vida depende do que os meus pais viveram. Não, a minha vida não depende do que meus pais viveram. A minha vida depende do que eu estou construindo com ela. Dia a dia, a partir das minhas escolhas diárias. Então, se eu escolho levantar em paz, eu levanto em paz. Se eu escolho me deitar em paz, eu deito em paz. Né? Agora, qual é a companhia que a gente escolhe para deitar? Então, qual é a companhia que a gente escolhe acordar? Diga, querida. Então, quando a gente fala de acessar a frequência, né, que a gente quer, daquilo que a gente quer, tudo começa nessa mudança de hábitos, né, de conceito. Porque você, voltando aqui mais para a nossa vida atual, você pode observar as pessoas.
que estão aí numa prosperidade financeira, no caso, elas têm outros hábitos. Então, é uma outra forma de olhar para as questões de trabalho, de desafios, de ganhar dinheiro. Então, tem essa questão da frequência, começa aí, né? Na gente ter um outro olhar e começar a aplicar os hábitos no dia a dia. Porque às vezes você quer, mas você não está fazendo a coisa diferente, né? Sim. Porque uma outra coisa também que a gente acredita é assim, a intuição vem, o universo vai me dar. Sim, não faça ação que não vai nada acontecer. A gente tem que ir para ação. O universo ele não fica parado. Né? O universo ele não fica parado. Ele está em movimento o tempo inteiro. A Terra está em movimento o tempo inteiro. O nosso corpo está em movimento o tempo inteiro. A energia se movimenta o tempo inteiro. E a gente quer, de repente, não fazer nada. Quer que caia no colo sem a gente ter ação. Pode cair no colo? Pode. Mas a possibilidade de simplesmente cair no seu colo sem você ter ação, de mudar seu hábito, de você mudar seu costume, de você fazer o que a sua intuição está ali sinalizando, é muito pequena. É muito pequena. Roberto. Então, assim, diga, amor. Eu sempre, assim, eu penso que a gente tem que olhar o quanto o percurso pode nos ensinar, né? O percurso para chegar até aquilo que a gente quer. A gente se abrir para aquilo que a gente quer e a gente ir caminhando conforme as coisas vêm vindo, você vai fazendo a sua movimentação para chegar até ali, né? Em alguns momentos do caminho você pode encontrar algumas pedras, você pode encontrar até alguns obstáculos, mas isso não vai te fazer parar, porque você sabe que você está no fluxo, né? Que não tem nada te prendendo. Né? Eu sempre falo assim que o caminho ele sempre ensina, é por isso que muitas vezes as questões voltam para a gente até a gente compreender que a gente precisa mudar, que aquilo é uma constância nossa, que a gente precisa mudar na nossa mente, aquele pensamento que a gente tem que fica martelando ali dentro do nosso controle, porque eu vejo muito isso, até mesmo assim em mim eu vejo quantas questões eu quero estar no controle e a gente não tem controle. A gente tem o poder da ação. Não é assim mesmo. Mas o controle, né? O controle daquilo a gente não tem. Então, assim, tem algumas pessoas assim que eu atendo que eu vejo assim que a maior questão que elas trazem é que se elas não estiverem no controle, se aquilo que elas querem não acontecerem exatamente do jeito que elas determinarem, então não é. Mas isso não está te ensinando, está te ensinando a soltar. Solta. Simplesmente solta. Né? E entra no fluxo que as infinitas possibilidades, eu falo, às vezes a gente quer limitar a realização das coisas em um caminho só. Só que aquele caminho que a gente determinou é um caminho pesado. E o universo, né, a fonte criadora, ela te dá vários outros caminhos para você chegar ali. Só que você está com a sua mente tão enraizada naquilo que você quer, porque tem que ser do jeito que você quer, que você simplesmente não deixa fluir. E às vezes você acaba sofrendo situações que não seriam necessárias. Mas você acaba passando por causa da sua persistência de querer estar no controle de tudo e ser do jeito que você quer, né? Você quer ver uma coisa? Relacionamento. A pessoa se apaixona e acredita que só vai ser feliz com aquela pessoa. Quantos de nós, né? A gente já viveu isso, mas assim, quantos de nós, né, ainda vive isso? E quantas pessoas a gente conhece que acha que só vai ser feliz com um fulano?
Ele começa a ir para comante, para isso, para aquilo outro, porque precisa que seja com fulano. Se for com o outro cicrano, ela não vai ser feliz, né? Aí o fulano, né? Eles não se dão bem. Brigam, tem ciúme, tem isso, tem aquilo outro. Mas a pessoa acredita que vai mudar o outro. Ela acha que tem esse poder, que tem esse controle de mudar o outro. Eu dizia antes de eu me casar, quando a gente casar ele muda, quando a gente casar ele muda, muda coisa nenhuma, gente. O outro só muda se ele quiser. A gente é que muda. A gente escolhe fazer a mudança, né? Então, assim como esse exemplo do relacionamento, a gente faz com muitas coisas na nossa vida. Que a gente acha que vai mudar, né, sem a gente mudar. Que a gente acha que tem o controle e a gente não tem. É aquela percepção de que tudo está fora da gente, né? Que as coisas vêm de fora, que tem que ser consertado fora e não dentro, né? Isso. E é exatamente o contrário, quando a gente desperta e percebe isso. Com certeza. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha vida toda mudou depois que eu mudei por dentro. Quando eu mudei, as pessoas à minha volta mudaram. O meu filho, um dia, disse assim, minha mãe, você mudou tanto depois que você fez terapia. Então, uma vez ele me disse assim, ele tem umas tiradas assim, bem interessantes. Ele era adolescente. Ele diz assim, você é outra pessoa. Hoje eu tenho vontade de fazer o que você me diz. Porque você não manda mais. Então, assim, esses feedbacks vão chegando, né? E a gente vai percebendo que é a partir da nossa mudança que o outro muda. Então, ele mudou a atitude dele em relação a mim, porque eu mudei primeiro. Eu não mudei ele. Eu mudei a mim. E aí, a mudança que veio dele veio em consequência à minha mudança pessoal. Percebe? E aí, os relacionamentos no meu trabalho mudaram. Passei a me relacionar muito melhor com as pessoas, deixei muito do controle para trás. Gente, eu sou aposentada como auditora de controle interno. Né? Trabalhei com contabilidade, com planejamento, com informações gerenciais. Então, assim, durante 38 anos de carreira, eu controlei. Então, o controle era muito forte na minha vida. Isso também se expandia para a minha vida pessoal. Né? Para os meus relacionamentos, fossem eles quais forem. Né? Então, assim, foi preciso que eu, aos poucos, fosse me lapidando, né? Permitindo que as coisas acontecessem fora do meu controle. Eu fui assumindo que eu não tinha controle sobre tudo. E que a vida era muito mais fácil quando ela é fluida, porque ela é leve. E eu me permiti viver, só terminando aqui, eu me permiti viver surpresas que a vida me trouxe a partir da minha nova frequência. Diga, querida. O quanto nós estamos dispostos a receber, né? Porque, assim, a vida, ela entrega muitos presentes, né? Eu lembro muito da Sandra Souza, ela fala muito isso. E eu sempre penso nisso, né? Quantos presentes nós temos todos os dias que passam por nós e a gente nem percebe, né? E são presentes tão incríveis, mas a gente está conectado tanto a outras questões, a outras coisas que a gente não consegue enxergar. Né? E você estava falando a respeito da questão de mudar os outros, né? A gente tem a tendência, eu vejo assim, a querer que o outro entre dentro dos nossos conceitos, dos nossos padrões, sejam do jeito como a gente determinou, que a gente acha que é certo de ser. Sim. Então, a gente muitas vezes se coloca numa posição de nem aceitar que o outro seja quem ele quer ser
e viva as experiências que ele escolheu dentro do livre-arbítrio dele, né? A gente quer colocar a pessoa, a gente não quer ser colocado dentro de uma caixa, mas a gente quer colocar o outro dentro da caixa que a gente determinou que ele tem que ser, né? E isso, a gente vê isso muito na sociedade. Através do quê? Através das padronizações que foram colocadas como beleza, como o que você tem que ser para você ser alguém bem-sucedido, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Algum tempo atrás, minha mãe estava aqui e a gente estava conversando sobre um assunto e ela falou assim, a respeito da minha filha. Ela falou assim, Denise, você tem que ver isso, porque assim, a minha mãe me ensinou assim. Eu falei, que legal, mas eu não sou sua mãe. Né? Cada um vai olhar o outro de uma determinada forma. E eu escolhi deixar, você vai direcionar, vai ensinar, mas você vai deixar a pessoa ser o que ela quiser ser, né? Eu, nessa questão, como mãe, eu escolhi observar, direcionar, mas também não ficar numa poda com relação à minha filha de ela ter que ser aquilo que eu quero que ela seja. Então, eu sempre coloco para ela que tudo é uma escolha e que ela vai ter, né, a beleza das escolhas dela, como ela vai ter as consequências da escolha dela, que pode não ser tão legal, mas você esteja consciente sobre isso, de quem você é, de quem você deseja ser, como um ser humano aqui vivendo uma experiência humana. Sim. Mas a gente quer colocar as pessoas dentro de uma caixa, né? Então, se a pessoa ela não faz aquilo que eu quero que ela, como eu acho que ela tem que agir, então não serve, né? Então a gente entra dentro desse padrão e não deixa a pessoa, muitas vezes, viver a experiência dela, viver aquilo que ela escolhe dentro da vida dela, né? Por causa das nossas crenças, né? Da nossa estrutura. Sim, e vou lhe dizer uma coisa, nós, quando começamos a despertar, quando estamos nesse processo, nós também queremos encaixar o outro. Sim. A gente quer convencer o outro por A ou mais B, né, de que os extraterrestres estão aí, de que eles são consciências iluminadas e que as naves estão aqui, que eles vão descer no planeta, né, e que a gente precisa ir para um espaço de paz, e aí se o outro é um pouco raivoso, a gente, né, fica irritado porque o outro tem que estar na paz, e a gente quer controlar a vida do outro, né? Eu fui para a terapia porque os meus filhos têm um tempo diferente do meu, principalmente meu filho, o tempo dele é completamente diferente do meu. Eu sou aceleradíssima, né? Muito menos agora. Mas ele não é. Nunca foi. Nunca vai ser. É o tempo dele. Eu precisei entender isso para permitir que ele vá no tempo dele. Muito embora, às vezes, eu ainda vá lá e incida, né? Vá lá e mexa um pouquinho no tempo dele, porque a gente precisa chegar no meio termo, né? Porque a gente vive na mesma casa, então a gente tem que chegar no equilíbrio. Eu tolero um pouco o tempo dele e ele tolera um pouco o meu, porque eu vou dizer para vocês, não é tão fácil assim conviver com uma pessoa acelerada, não. É uma pessoa que está sempre em movimento, que está sempre nessa expansão. Mas aí você estava falando de que acontece muita coisa boa na nossa vida e às vezes a gente não vê, né? A gente precisa começar a olhar para a nossa vida de forma diferente, observando o que tem de melhor. Vou dar um exemplo. Hoje, eu estava lá embaixo, aí o rapaz disse assim, o pintor, dona Beth, vou precisar que a senhora compre uma argamassa, mas Silvana ainda não acordou. E eu estava precisando para adiantar esse serviço. Eu disse, não tem nada não, eu vou. Aí subi, troquei de roupa, peguei o carro e saí. Aí no meio do caminho ainda aqui na orla, eu dei
conta que eu não tinha passado protetor solar, né? E eu retirei uns sinais, então eu não posso ficar sem o protetor solar. E eu parei, não vinha carro nenhum. Gente, nessa cidade movimentada, não vinha carro nenhum na pista, né? Aí eu parei o carro no meio da pista, tirei o protetor solar da bolsa, fiquei lá passando o protetor solar. E eu olhei pelo retrovisor e eu vi uma paisagem tão linda que eu tirei foto, né? Eu disse assim, se eu não tivesse saído de casa, se o rapaz não tivesse precisado comprar argamassa, se Silvana não tivesse dormindo, se eu não tivesse me colocado à disposição para ir comprar argamassa, eu não teria visto essa paisagem. Lindo. Entende? Então, tem tudo, é a forma como a gente vê as coisas, né? Desde que eu cheguei aqui em Alagoas, eu não tinha dirigido muito, porque quando eu cheguei com carteira de Portugal, né? Carteira de motorista de lá. E só é válida aqui no território por 6 meses. Eu já tinha alguns meses em Salvador, então quando eu cheguei aqui, minha carteira já estava perto de vencer. Aí eu dei entrada na carteira, eu tive que fazer todos os exames, tudo de novo, isso demorou. Aí eu fiquei de motorista, né? Os dois me levando para os lugares. Quando não era um, era outro, quando era um, era outro. Depois eu tive uma questão no ombro, não sei se vocês lembram, mas alguns meses atrás eu usei tipóia e tudo, né? Tive uma com tendinite no ombro direito. Aí fiquei de motorista. Acostumei nessa história deles dirigirem para mim e nunca mais, né? Tomei posse do carro. Aí a gente ia para Maceió sempre de dupla, sempre de dupla. Quando chegou na semana passada, uma amiga me chamou para eu ir lá e eles não queriam ir. Eu disse, que bom, né? Vou voltar a dirigir. É agora. E fui embora. Gente, eu amo dirigir. É uma coisa que me dá muito prazer. E eu fiquei 1 ano e meio, quase, sem dirigir. Eu me acomodei a ter um motorista ou uma motorista. Entendem como as coisas funcionam e a gente vai, né, se adaptando, né? Então agora a gente vai de dupla, eu levo o carro, o outro traz, sabe? E eu ganhei outra liberdade, porque eu deixei de depender de alguém me levar para qualquer lugar. Então, assim, a gente faz as nossas escolhas todos os dias, né? E como eu me habituei àquela situação, eu estava perpetuando ela. Você se adaptou nas duas também naturalmente, né? Ah, tranquilo. Minha filha, se existe uma coisa que eu tenho, é facilidade de adaptação. Ô, mulher que se adapta a tudo. É muito fácil me adaptar. Menos a maltrata, de respeito, essas coisas. Mas as outras coisas assim, para mim, é muito tranquilo. Vamos almoçar isso? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos não sei o quê? Vamos. Vamos não sei o quê? Vamos. Sabe, para mim, tá tudo bem, tá tudo bom. Desde que não seja aquelas coisas que realmente vão de encontro, né, ao que não me faz bem. Mas as coisas normais, para mim, é muito tranquilo. Mas voltando à nossa prosperidade, a gente deu uma volta, falamos e não super volta. Mas a gente foi a um outro lugar. Voltando aqui para a nossa prosperidade, o que eu quero dizer para as pessoas é assim, gente, precisamos mudar a nossa forma de olhar para a prosperidade e a abundância. Sim. E, sobretudo, para a manifestação delas. Exato. Porque enquanto a gente estiver limitado, a gente não expande. Quer ver uma coisa que me chama muita atenção? É assim, a gente está sempre olhando porque a gente não tem. A gente está sempre olhando para a escassez. A gente está sempre acreditando que a gente passar um mês com um salário, né, ou com aquele recurso que a gente tem, é a gente cortando gastos. A gente nunca olha para a expansão da receita. Exato. É mais fácil cortar o gasto do que procurar uma forma de ganhar mais, né? Ou de entender que o fluxo funciona. Entendeu? Eu vejo muita gente dizendo assim, ah, mas meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá, meu dinheiro não dá.
Não vai dar nunca. Porque o seu mantra é que ele não dá. Entende? Uhum. Aonde estão as outras fontes de recurso, né, que eu posso trazer para mim? Seja ela para a minha saúde, seja ela para o meu relacionamento, seja ela para o meu trabalho, seja ela para a minha vida social, seja ela para a minha vida pessoal, seja ela para a minha vida financeira. Aonde estão os recursos que estão disponíveis e eu não estou vendo? Porque eu estou olhando para a falta e para a escassez. Eu sempre dou o exemplo de que a pessoa acredita que vai ficar rica botando água em detergente pia. Tem um livro que diz que a pessoa vai ficar rico se deixar de tomar cafezinho. Corte um cafezinho e junte o dinheiro. Gente, isso não é prosperidade. Trabalho, né? Entendeu? Isso é pobreza, isso é escassez. Que está vestido como se fosse prosperidade. Não é. Prosperidade é você acessar o que está no seu campo disponível para você. Prosperidade é você... Hein? O próprio pedir já é... Você está na falta, né? Quando você começa a pedir muito, você está focando na falta, né? Daquilo. Isso. Então, assim, o quanto nós estamos vibrando ao contrário das nossas escolhas. A gente quer prosperidade, mas está vibrando na escassez o tempo inteiro. Olhando vídeo de escassez, dando risada de piada de escassez, assistindo filme que vai e reforça na gente as nossas crenças de escassez. A rede social tem de tudo que a gente quiser, absolutamente tudo. Então escolhe o que você vai olhar. Escolhe o que você vai trazer para você, para suas células, para os seus campos. Escolhe a vibração que você quer. Outra coisa, você quer prosperidade, mas você só conversa sobre doença. Só tem pessoas que falam sobre doença. Você só vive olhando para coisa feia, quebrada. Político. Entendeu? Olhando para política, para corrupção, acompanhando essas notícias todas de que fulano passou a perna em cicrano, que fulano foi isso, que fulano foi aquilo, porque o governo rouba, porque o dinheiro do imposto é desviado. Isso tudo é escassez. Isso tudo é escassez. Se você quer prosperidade, você tem que olhar próspero. Você tem que estar com pessoas que falem sobre prosperidade, que acreditem na prosperidade do ser. Você precisa acessar outro nível frequencial e manter o seu nível frequencial. Você precisa ter confiança na abundância do universo. Você precisa acreditar que a abundância é para todos. Outro dia eu vi um comentário, não vou nem dizer quem foi que comentou, porque é uma pessoa pública, mas disse assim: você acha que a abundância e a prosperidade está aí para todo mundo? Não está, não. Nem todo mundo vai ter prosperidade e abundância. Imagine se o açougueiro ficar rico, ele não vai vender carne. Eu disse, gente, o que é isso? Nossa. Como observadora, eu tenho que observar essas coisas, né? E dizer assim, isso é uma crença de escassez infinita, enorme. E a pessoa está propagando isso. Existe aquilo dos privilegiados, né? Entendeu? Então, um açougueiro não pode ser rico? Por que não? Claro que A gente pode. pode deixar de comer carne mesmo, né? Eu quero mais ser rico. Imagine se todos nós fôssemos ricos. Porque a riqueza também requer riqueza de espírito, riqueza de conduta, de valores, de princípios.
Não é riqueza de dinheiro, entendeu? Quando a gente fala em prosperidade e abundância, requer tudo isso. Porque se tudo é frequência, né? E eu não sou uma pessoa que age com idoneidade, qual é a frequência que eu estou emitindo? Né? Se eu sou uma pessoa altamente competitiva, qual é a frequência que eu estou emitindo? Né? Se eu sou uma pessoa desonesta, qual é a frequência que eu estou emitindo? Aquela pessoa pode angariar bem, sim, mas ele não é próspero. Entende? Tem muito rico que não tem prosperidade, que não é próspero. Então, assim, associar prosperidade a dinheiro é um engano. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é, sobretudo, bem-estar. Estar bem consigo. Quando a gente está bem com a gente, quando a gente acessa os estados do ser, a gente prospera naturalmente. E eu acho que aí entra você... Eu acho, Beth, que então quando a gente une, né, a questão de pensar próspero, de estar numa frequência de prosperidade, mas junto com uma espiritualidade também, né? Porque para você não desequilibrar também, a gente vê muito isso, né? Até por isso até que é passado uma imagem ruim do dinheiro, que o pessoal rouba, que não são pessoas boas, porque o pessoal desequilibra, né? É só a questão material, aí você também tem que ter aquele caminho do meio. Eu vou lhe dizer uma coisa, toda pessoa é essencialmente espiritualizada, que tem expansão de consciência, é próspero. Se a pessoa for espiritualizada e tiver a sua consciência expandida, ela é próspera. Agora, se ela for uma pseudo-espiritualizada, ela não tem prosperidade. Entendi. Viu, Beth? Porque está toda cheia de penduricalhos de crenças que impedem que ela avance nesse sentido. O que a gente precisa entender, né? Trazer isso como verdade para a gente, é que o dinheiro, ele é uma energia. Prosperidade, ela é uma energia. O que difere essa energia somos nós. Aquilo que a gente impõe. Então, existem pessoas, né? Vamos falar assim, existem pessoas que têm muito dinheiro e são pessoas incríveis. Porque o dinheiro, ela proporciona você poder realizar coisas, ajudar outras pessoas a realizarem coisas e chegarem a patamares mais altos, traz bem-estar. Então, na realidade, essa questão de dinheiro, de prosperidade, nós construímos uma crença de que o dinheiro é ruim, de que nós estamos aqui para sofrer, né? Que o dinheiro, ele não se conecta com a espiritualidade. Quando você vai buscar espiritualidade, imagina só, se a gente não tivesse como pagar uma internet, nós não estaríamos aqui. Né? Sim. Né? Se nós não pudéssemos ter um celular ou um computador, nós não estaríamos aqui. Então, a gente tem que começar a entender, compreender que dinheiro, ele é uma energia, ele é uma frequência na nossa vida. E quando a gente se abre para receber e para emitir essa frequência, saindo dessa energia, né, dessa frequência que a gente emite de dor, sofrimento, que está aqui, que essa encarnação você veio para sofrer, porque você veio para pagar, entendeu? Você está aqui para experienciar, você mudou a sua frequência, tudo muda, gente. É sempre a sua escolha. Você continua com o seu livre-arbítrio, a sua escolha aqui. Então, você escolhe o que você quer viver. Diante de um problema, eu sempre falo isso, diante de um problema, você tem a opção de focar no problema e ficar ali chorando, ou olhar o problema e falar assim, tá bom, ok, existe um problema, existe uma situação a ser resolvida, só que quais são as
possibilidades que eu tenho de resolver esse problema. O que eu posso fazer de melhor diante deste problema para resolver esse problema? Sim. Você desfoca. Porque você está focando no problema, você está aumentando ele. Quando você foca na possibilidade de resolução disso, várias possibilidades se abrem. Então, você vê que é uma mudança de frequência, uma mudança de realidade do que você quer enxergar. É tudo com a maneira que você vê, né? Eu lembro uma vez que eu contei aqui para a Beth que eu tinha costume de ir no mercado, quando começou esses aumentos assim, de preços, eu ia no mercado e falava assim, gente do céu, como isso está caro. Gente do céu, como isso está caro. Eu ficava no mercado, tudo que eu ia pegar, eu falava isso. Até eu ouvia a seguinte coisa na minha mente. Enquanto você estiver falando que é caro, você não vai ter a possibilidade de comprar. Porque as pessoas abundantes, elas não estão preocupadas com isso, porque elas têm tudo. A fonte criadora, ela criou tudo que existe no mundo em abundância. Olha os rios, olha os lagos, olha o mar, olha a natureza, tudo é incrivelmente lindo e abundante. Você foi colocado aqui e tudo isso é para você também. Só que nós escolhemos estar aqui e falar assim, isso é muito difícil para mim. Isso daqui não é para mim. Gente, quando a gente se abre para o fluxo do universo acontecer e a gente começa a olhar a grandeza de quem nós somos. Porque a gente precisa compreender. Entenda, você é extensão da fonte. A fonte não tem falta de nada. Então, quando a gente entende isso, o quanto nós somos completos e nós integramos essa energia, reconhecendo quem nós realmente somos, nós nos abrimos para viver o melhor. Sempre. Sim. É disso que a gente está falando aqui. E não é só financeiramente. É em todas as partes, as áreas da nossa vida. Sim. Em todas as partes da nossa vida. Então, nós temos que compreender qual é a nossa essência. Que a nossa essência, ela é divina. Nós somos um ser divino manifestado aqui, vivendo uma experiência. Qual é a experiência que você escolhe viver aqui e agora? Qual é a experiência? E, gente, eu vou contar para vocês. Eu aprendi tudo isso com a Beth. Nos cursos que a gente fez com ela, é verdade. Porque a Beth, ela sempre colocou muitos exemplos da vida dela pra gente. Expondo e colocando, sempre trazendo para nós a nossa essência. E eu, ao passar de cada processo que nós passamos com ela, em cursos, em leituras de livros, nós fomos integrando essa verdade no nosso coração. Eu só queria dizer que eu sou muito feliz e grata por ter tido a oportunidade de estudar com a Beth, de ter a Beth como amiga. Né? Ela me ensinou muito, 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 muito. E ela sabe o quanto eu tenho um respeito e um amor enorme por ela. Então, assim, eu queria muito trazer ela aqui para a gente conversar, porque as experiências e o conhecimento que ela tem são incríveis, incríveis mesmo, que é para realmente poder, na nossa mente, para a gente parar para pensar, né? Dar uma chacoalhada aí para colocar os neurônios no lugar aí, para a gente poder começar a pensar diferente. Pensar que nós temos outras possibilidades, não é verdade? Fala um pouco aí, André, para a gente finalizar, que já está batendo quase 1h30 de live. Não é mesmo? A gente adora colar, gente. A gente adora colar. Exatamente, olha, foi um show de aula, Beth. E o que a
Denise falou, né? Nós aprendemos com você e a gente agradece demais a sua consciência, que você traz para as pessoas, esse seu chamado, né? De despertar as pessoas e agradeço muito a aula maravilhosa. Amei tudo. Gratidão. Gratidão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês escolheram essa expansão. Vocês expandiram porque vocês escolheram verdadeiramente, escolheram de coração. Vocês fizeram tudo durante esse projeto, né, durante esse processo, para hoje vocês poderem ter essa compreensão maior. Assim, eu estava lá falando, mas vocês trouxeram para o coração de vocês, reconheceram que era verdade e expandiram a partir disso. Então, assim, eu sou grata. Eu sou muito grata a todos os seres que estão no planeta agora, que já estiveram, que ainda estarão, que estão escolhendo a expansão da consciência. Porque a minha visão é que nós somos todos um, estamos todos ligados e interconectados. E eu acredito verdadeiramente que o movimento de cada um reflete no todo. Então, cada ser que desperta, cada ser que abre um pouco mais o seu olhar para essa verdade do ser, contribui para o todo e faz um grande e lindo trabalho nessa transição que a gente está passando. Assim, todo dia eu sou grata a essas pessoas que estão despertando, que estão modificando as suas vidas, que estão abrindo os seus corações, abrindo os seus canais e fazendo toda essa transformação. Porque a gente já deixou de lado as armaduras, né? A gente já deixou de lado as armas. Porque hoje a gente vive a partir do espaço do amor e da paz. E é isso que a gente está usando para transformar o mundo. É a nossa paz, é o nosso amor, é a nossa alegria, é a nossa consciência. E isso é muito lindo. E não seria possível se nós fôssemos poucos. E nós somos muitos e cada dia mais. Eu fico muito feliz de vocês agora estarem assumindo completamente, serem agentes de mudança e expansões da luz, levando mais informação para esse povo todo lindo, para que mais expandam, para que mais, sabe, possam também fazer essa caminhada. E assim, gratidão a vocês por tudo. Gratidão, gratidão. Só mais um recadinho, gente. Gratidão. A gente muda a partir de nós mesmos, a gente não muda ninguém. Ok? E a gente tem um compromisso de transformar todo esse mundo a partir de nós. Não é a partir do outro. É a partir de nós. Quando nós expandimos a nossa luz, nós iluminamos tudo em volta. Gratidão a todos que estiveram conosco nessa live. Gratidão, Beth, gratidão, Andréia. Amei, amei, amei. A gente vai marcar de novo, tá? Já fica aí o convite, Beth, que foi incrível. Gente, um grande beijo, gratidão. Beijo, gente. Tchau, amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Linda. Obrigada.